dia, meus queridos amigos da SCC, SBT, saudando a primavera num lugar que se chama Garden, Family and Friends, aqui em Florianópolis, direto do Campeche, no sul da ilha. Esse lugar, gente, é um lugar muito lindo. Por quê? Você pode vir com a família que tem sunset, tem brincadeiras, tem culinária. Eu mesma já vim aqui para jogar beach tênis, já vim no carnaval e agora vem Copa do Mundo e também tem shows maravilhosos que vocês podem acompanhar no Instagram aqui do Garden Family and Friends. E eu quero agradecer também quem me vestiu hoje, que é a Lua Nua aqui de Florianópolis. Beijo para você, charmosíssima Shirley, e também a Carmin. Esse look é da Carmin. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito legal. Você sabia que as pessoas que nós convivemos, aquelas que nós gostamos e não gostamos, elas são os nossos espelhos? Esse é o assunto de hoje. Então, teremos Arlete Menegatti, tratando de medicina do ambiente, falando sobre espelhos. Também o Dr. Adailton Meira, que é médico e que vai ensinar como as nossas emoções também podem nos mostrar quem são os nossos espelhos. E um dos assuntos maravilhosos de hoje será sobre como as pedras influenciam na sua vida. A gente vai falar sobre astrologia védica e pedras terapêuticas, joias terapêuticas. Esse assunto é um assunto particularmente que eu amo. No Instituto Cíntia Chiarelli, vou dar dica de um livro que você vai poder adquirir para você conseguir entender como aquela pessoa que você tem tanta dificuldade, ela faz parte do seu crescimento e da sua evolução espiritual. E para finalizar o quadro Viagens Sagradas, eu vou mostrar um lago, gente, na Bavária, que vocês não vão acreditar a cor, né? A gente fala que a água reflete quem nós somos, esse lago reflete quem Deus é. E o programa Prazer em Viver a Consciência é o Caminho está só começando. E no quadro Virando a Página de hoje, eu vou dar duas notícias, uma boa e uma não tão boa. Quando a gente está falando mal de outra pessoa, ou quando a gente está julgando ou criticando, o quanto o que nós estamos falando também tem a ver conosco. Tudo que o outro é, de alguma forma nós também somos. Essa é uma notícia não tão boa, porque a gente não gosta muito de ver o mundo assim ou olhar o mundo desta forma. Mas a notícia muito boa é que a gente pode crescer, se autodesenvolver, quando internamente a gente tem essa ferramenta de autoconhecimento, que é tudo é um sinal sobre nós mesmos. Talvez nem exista o mundo externo, exista só o mundo interno. Mas a gente sabe que tem o mundo externo e o mundo externo, ele representa o que nós somos internamente. E uma das coisas que você pode se curar é quando você olha algo que você critica no seu pai ou na sua mãe e você pode dizer assim, uma frase simples, eu também. E agora você vai dizer, não, Simone, eu não. A minha mãe é bagunceira, ou a minha mãe é nervosa, ou a minha mãe é amorosa e eu não sou. Não, eu não sou como a minha mãe. Aquilo que nós criticamos nos nossos pais, principalmente nos nossos pais, tem a ver conosco. Então, quando a gente consegue perceber este eu também, a gente pode ver a profundidade do que a gente pode se desenvolver e do que a gente pode aprender. Existe a lei do espelho, que eu vou ler para vocês. A primeira delas é, tudo que me incomoda, irrita ou eu quero mudar dentro do outro, está dentro de mim. Então, como é que a gente muda o mundo externo? Essa é a boa notícia. Mudando aqui dentro. Como é que a gente muda, talvez, a briga que nós estamos tendo num relacionamento afetivo, com os nossos filhos, com os nossos pais, no trabalho? Mudando só aqui dentro. É o único poder que nós temos. É a única coisa que a gente consegue controlar, é essa mudança interna. Então é uma grande chave, essa primeira lei. Tudo o que me incomoda no outro, irrita, ou eu quero mudar dentro do outro, está dentro de mim.
Então mude você, mude a sua postura, que o outro muda. É uma mágica. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber. A segunda lei é: tudo que o outro me critica ou julga, ou se incomoda, ou está reprimido em mim, é necessário trabalhar nele. Então, às vezes, o outro fica criticando, julgando, isso é coisa dele, então você devolve para ele. A terceira lei é: tudo que eu gosto no outro, que eu amo nele, também está dentro de mim. Então, tem até uma teoria que fala, quando a gente se apaixona pelo outro, na verdade, a gente se apaixona por nós mesmos. De repente, você se apaixonou por alguém que sabe dançar, e você fala, eu sou muito dura, eu não sei dançar. Você tem esse potencial dentro de você, e por isso que você se apaixona pelo que o outro te traz a respeito de você mesmo. Ou de repente você fala, o outro é tão inteligente, eu não sou tão inteligente. Você é tão inteligente, senão você não veria isso no outro, não é? E a quarta lei é: tudo o que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Então essa regra é bem simples, como eu disse agora também. O que é do outro, o que é seu é seu. Porém, a forma que nós criticamos, julgamos, ou a forma como nós amamos algo no outro é um grande sinal para o nosso próprio aprendizado. Então, começar com esta frase simples. Quando você se perceber, nossa, o que eu estou pensando sobre aquela pessoa? O que eu quero mudar lá fora? Falo, não, eu vou mudar primeiro aqui dentro. Isso é ter autoconsciência, isso é sair do vitimismo, isso é voltar para um estado natural de centramento. Porque se você põe todo o poder lá fora, você se torna vítima. Se você põe somente o poder aqui, como se ninguém lá fora prestasse, você então se torna um perpetrador. E nenhum nem outro é saudável. Bom mesmo é a gente se perceber os sinais em tudo na natureza e a gente voltar sempre a ter alegria e prazer em viver com consciência. O nosso programa Prazer em Viver, ele também está no YouTube, porque todos os amigos que fazem o programa aqui conosco vão poder falar com mais tempo sobre esses assuntos no nosso programa. Então, me sigam pelo Instagram e também pelo YouTube, assim vocês vão acompanhar o tema de hoje, por exemplo, que é sobre os outros são os nossos espelhos. E no quadro Medicina do Ambiente, com a minha querida amiga Arlete Menegatti, que está aqui conosco hoje, vou fazer uma pergunta para ela. Primeiro, bem-vinda. Obrigada, amo estar aqui. Também. Gente, a Arlete faz um trabalho lindo e a gente vai falar agora essa pergunta, Arlete. Os espelhos têm alguma função na casa? Tem muitas, Simone. A gente pode falar outras vezes, inclusive para ampliar espaços, mas hoje eu vou falar do tema principal e que tem absolutamente tudo a ver com o que você trouxe hoje, né, nos outros quadros. O espelho, para que a gente usa a princípio? Qual que é a função principal, né? É nos vermos, né, ver como nós estamos. Isso a gente diz fisicamente. Mas isso também, simbolicamente, ele tem um conteúdo muito grande quando usado no hall das casas. Então, parece uma coisa tradicional, mística, eu diria até supersticiosa, não é? Muitos halls, quando você chega numa casa, tem um espelho lá. E qual que é, de fato, o significado? É para quando você vai na casa de alguém, você vai com intenções, com desejos, com emoções. E nem sempre essas emoções são saudáveis, né? Você não está num dia bom. Só que quando você vai para casa, para um espaço de alguém, você carrega isso tudo, você leva isso tudo. Só que de uma forma inconsciente. Então, olha que lindo quando você, ao entrar numa casa, num espaço, você depara com você mesmo, né? E aí você pode olhar o que você está refletindo, o que você traz com você. E aí rever isso e realmente entrar nesse espaço
com mais respeito. Então, esse reflexo de nós mesmos é muito profundo e muito bom de ser usado, Simone. Então, tá explicado porque que é importante ter um espelho logo na entrada da sua casa. E eu quero reforçar aqui para vocês que eu vou fazer uma live especial com a Arlete Menegatti, através do Instagram, do meu, do dela e do YouTube também, para que a gente possa discorrer mais sobre esses assuntos que são tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa organização da casa e para que a gente realmente tenha uma fluidez de vida muito melhor e com consciência. Então, fiquem sintonizados na nossa programação nas redes sociais também. E no quadro Curando o Feminino de hoje, a doutora Dailton vai falar sobre o tema espelhos também. Lembrando a vocês que o doutora Dailton fez uma live e fará outras lives comigo nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Instagram dele. É com você, doutora Dailton. Quando você se olha no espelho, o que você vê não é você. Você vê seu corpo, você vê o que está por fora, porque você é isso que habita esse corpo, que eu costumo chamar de santuário. Acontece que quem é você é um conjunto de emoções e experiências, e essa consciência de quem é você fica limitada porque você não consegue olhar para dentro de você. Eu costumo dizer que quem está dentro da garrafa não viu o rótulo. Então, aquilo que você não aceita, por exemplo, alguém te fez algo que você ficou com raiva e você engoliu essa raiva. Bom, como que isso vai fazer parte de você? Como você vai descobrir que você tem uma raiva, que você tem algo não resolvido com alguém? Através de sintomas. Então, você vai ter um refluxo gastroesofágico, você vai ter uma úlcera, você vai ter uma gastrite, você vai ter uma diarreia, tá certo? Então, a doença e os sintomas, elas têm uma autenticidade incrível. O seu corpo nunca mente. Então, as doenças servem como espelho para você ver o que você ainda não resolveu, o que você ainda não aceitou, o que te prende a um passado não resolvido. Porque se você começa a cortar esses fios, essas teias que te prendem ao passado, você pode fluir muito mais. Então preste atenção, agradeça seus sintomas e olhe para isso com mais carinho, amor e aceitação. E lembre-se, só você pode curar a sua vida. E no quadro Saúde Integral você vai conhecer algo muito diferente, que na Índia é bastante comum. A astrologia védica cura através das pedras e das joias, com a Jéssica do Religare. E nós escolhemos um lugar bem especial aqui no Garden Family and Friends para mostrar para vocês essa primeira frase, vivendo o paraíso na Terra. Nós estamos falando como os outros podem ser os nossos espelhos, mas também a natureza, as pedras, as joias, e mais espelho do que o céu em relação a nós não existe. Por isso eu vou conversar aqui com a Jéssica Racalças. Nós vamos falar sobre astrologia védica, vamos falar sobre joias terapêuticas, ela é naturóloga e vamos falar como você pode, através das joias e do autoconhecimento da astrologia, corrigir muitas vezes algumas coisas que estão não tão boas no seu ano, no seu mês ou em alguma área da sua vida. Isso é possível através de mantras. Eu mesma, quando fui para a Índia, mandei fazer essa joia, que tem nos brincos também. Essas joias, elas são diferentes e a Jéssica vai explicar. Jéssica, um prazer ter você aqui. Quando eu fui indicada, né, a Luana me indicou você, quando você surgiu hoje aqui, eu falei, meu Deus, quanto conhecimento a gente pode levar para alguém. Então, eu queria que você falasse um pouco da união do seu trabalho da astrologia com as joias. O trabalho que a gente tem em relação aos metais e às pedras, eles vão refletir na gente
o que eles têm de poder eletromagnético dentro deles, né? Então, eles correspondem também aos planetas que a gente tem dentro do mapa. Por isso que a gente indica pedras, aromas e cores e mantras para curar algumas, vamos dizer assim, algumas fraquezas, né? Ou melhorar ainda, potencializar aquilo que a gente tem dentro do mapa, né? Então, são remédios astrológicos e é dessa forma que eu trabalho. Atuando com metais que entram em ressonância com essas pedras e conseguem, então, manter aquele campo vibracional, né? A gente usa em contato com a pele essas pedras para que elas possam passar essas informações diretamente para o nosso corpo, através da nossa pele mesmo, que a pele também é uma maneira da gente nutrir, né? Tudo que a gente usa, a gente está nutrindo nossos tecidos e as informações que vêm através delas passam, né, pelo nosso sistema linfático e atuam no campo físico, emocional e vibracional num todo, né? Sim. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma tendência no mapa de ser uma pessoa depressiva, e você vai, porque cada joia ou cada objeto que você vai usar, ele vai ajudar a amenizar ou potencializar algo que você precisa, que é o que ela está falando. Então, se uma pessoa, por exemplo, você vê no mapa dela, você faz um mapa dela, uma consulta, né? Sim. Quanto tempo de consulta? Ela precisa de dia, mês, ano e horário de nascimento, certo? Isso, precisa de todas as informações de nascimento. E mais ou menos a gente trabalha ali em período de 1h30, 1 hora, né? Depende de como vai se desenvolvendo a consulta. E a partir disso a gente tem uma leitura, né, da vida, dos aspectos que tem ali para serem trabalhados, né? Se ela está, por exemplo, com um quadro de tristeza, né? Uma falta de vitalidade, de vontade de viver, muitas vezes, a gente trabalha pedras que se relacionam com a alegria, né? Ou ainda atua naquele campo com pedras que vão refinar aquilo. Por que ela está sentindo isso? O que está levando ela a sentir isso? O que ela precisa descobrir através disso? Então, muitas vezes a gente usa a pedra exatamente para aquele planeta que também está desvitalizado, né? Não só para planetas que são o oposto, o complementar, mas também pedras que vão trabalhar aquele em específico, para ela tentar descobrir também o porquê que ela está se colocando naquele local, né? O que ela sente com aquele local, o que ela tem que descobrir com aquele local. Então, as pedras servem nesse sentido de guias, né? Verdadeiros remédios. Sim, que a pessoa pode usar o tempo inteiro e ela vai ter ali algo que ela precisa amenizar ou potencializar, sempre trabalhando nela. Como a gente está falando hoje no nosso programa, que os outros são os nossos espelhos, por isso que a astrologia, gente, não é misticismo, é algo tão científico, exato. Então, o céu reflete quem a pessoa é. Isso. E é importante você ter esse autoconhecimento, né, Exato. Jéssica? As condições que a gente tem no mapa, por exemplo, de lua, a gente tem uma relação direta com as mulheres e com a nossa mãe, né? E como aquelas experiências com essas pessoas, elas vão refletir diretamente nas nossas emoções, né? Na nossa mente, na nossa estabilidade psíquica. Então, tem sempre o outro está nos mostrando o que está dentro, né? O tempo todo a gente tem as informações que estão fora, mas elas estão refletindo o que estão dentro da gente. Sim. E isso dá para ver diretamente também no comportamento dos luminares, Lua, Sol, Vênus, que também fala, por exemplo, dos relacionamentos, do casamento. Então, todos esses componentes de mapa vão falar diretamente de como a gente se comporta, como a gente lidar com essas pessoas, né? Ou com essas experiências na vida. Gente, então é uma forma de você também se trabalhar, se curar, se autoconhecer. Então, fazer o seu mapa védico, dar de presente para alguém, conhecer os seus familiares, seus filhos, seu esposo, né, sua esposa, através da astrologia védica e dar um presente desse maravilhoso que vai ser exclusivo só para você. Então, olha, parabéns pelo seu trabalho. Simone. Obrigada por trazer esse conhecimento da Índia aqui para o Ocidente. Obrigada. Obrigada. O que é vestir bem para você? Ter estilo e atitude por onde passa é chique e elegante. E se eu te dissesse que podemos aliar tudo isso com muito conforto e versatilidade? A Mendibi veio para inovar sua forma de se vestir. Muito mais que uma roupa, um estilo de vida. Comfy Style, Travel Looks e Basic Chic. Conheça nosso e-commerce e se apaixone. Mendibi, um look, 1000 possibilidades. E no quadro Lugares Sagrados de hoje, eu fui recentemente para a Europa, para a Alemanha e para a Áustria e vou levar vocês num lago que vai refletir não só a sua beleza, mas também a beleza de Deus
e a beleza da natureza. Vamos juntos? Eu estou aqui na cidade de Gullin, que é uns 40 quilômetros de Salzburg, na Áustria. E não dá para falar, não tenho palavras para dizer o que é esse lugar. Essa montanha enorme, bastante grande, é uma cordilheira que acompanha a estrada. Um lugar cheio de árvores, de rio, de água pura. Vocês estão provavelmente ouvindo agora o barulho. E também o lago que tem essa cor esmeralda. Vive encontrando moedas, gente. Prosperidade. Olha a cor desse rio que passa nessa cidade, que chama Gullin. Essas montanhas, gente, olha como são altas. São bem altas, tem umas que tem gelo, ainda nessa época do verão. E olha o verde disso. Lindo. Olha aqui. Vou abaixar para vocês verem. Aqui é a Áustria. Nossa, que país organizado, que preserva a natureza, assim como a Alemanha, né? Preservam muito a natureza. Seja um exemplo para nós, né? Que os nossos rios possam ser assim também. E eu quero agradecer a Raido Turismo. Aliás, entrem no Instagram da Raido, você que quer viajar com segurança, para uma viagem diferente. Conheçam os lugares que a Raido pode te levar. O próximo lugar que a Raido vai nos levar vai ser para a Índia, mas também
já estamos programando outras viagens. Então sigam a Haydn no Instagram e vamos, para quem quiser, juntos para a Índia agora em novembro. Você relaxa, você encontra uma posição agradável e você observa o mundo exterior. Primeiro você abre os olhos e observa as coisas fora de você. Você vê os detalhes exatamente na sala onde você está. E você pode apontar para um detalhe na sala que talvez você nunca tenha visto antes. Você pode observar que mesmo estando lá por horas, ainda existem detalhes que lhe escapam. O nosso subconsciente trabalha assim. Ele nos dá dicas, ele nos mostra o que nós precisamos ver e enxergar. Este livro, Protocolos de Retorno à Saúde, do Instituto Cíntia Chiarelli e muitos outros, são verdadeiras bússolas de autoconhecimento, de crescimento, de informações para que você saiba que o espelho que está fora é o que está dentro. E o que fazer com o que está dentro? Talvez você esteja agora vivendo um momento de separação, um momento de desemprego, depressão, talvez uma doença. E todos esses livros vão também poder te ajudar a você compreender o que o seu inconsciente está querendo te mostrar através de todos esses sinais, para que você possa voltar ao seu estado natural. E o seu estado natural qual é? Prazer em viver, através da consciência. Então, sigam o Instituto Cíntia Chiarelli, adquiram esses livros. Como eu já disse a vocês, Decodificação Biológica das Doenças é um dos livros mais importantes que você pode ter na sua cabeceira para você trabalhar o que a vida te mostra, o que está no seu inconsciente, e todos esses outros livros com desconto para vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo, boa semana. Percebam os sinais que a vida te dá através de todos os espelhos que estão aí na sua frente. E utilizem a frase, antes de reclamar, eu também. Quando você fala eu também, você pode se curar e isso nunca mais precisa acontecer novamente na sua vida. Um grande beijo, excelente semana e até o próximo programa.